Oi, pessoal. Boa noite a todos, bem-vindos a essa live aqui do Fórum Novas Cidades, um espaço para a gente debater um pouquinho e compartilhar ações de inovação nesse período de crise, de pandemia. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando no chat, bem-vindo quem for chegando, quem for se juntando aqui a nós. A transmissão depois vai ficar salva no YouTube do Fórum em Nova Cidade, depois a gente colocar aqui no chat o link do YouTube também. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Calheiros e com o Túlio Ponzi, e a gente vai conversar bastante sobre as iniciativas, as ações de Recife, que Recife está fazendo junto com o Porto Digital, principalmente, né, no suporte à saúde, mas também ações aí gerais sobre apoio às empresas, aos empresários, enfim, a todas as ações que a gente precisa, tanto nesse momento. Essa é uma iniciativa do Fórum Cidades. O Fórum foi criado no comecinho de 2019, completou um ano em janeiro agora deste ano. Quem diria, né, quem ia imaginar que um ano depois da criação de um fórum de gestores municipais com o tema de inovação, a gente estar à frente, né, sendo confrontado com situações tão particulares, onde a gente precisa tomar decisões que são decisões muito rápidas e muitas vezes nunca feitas, né? A gente está em frente a uma situação que a gente nunca passou. Então, a inovação com certeza é um caminho e tem sido um caminho possível, viável, para solucionar esses problemas, e é isso que essa série de lives que o Fórum Novas Cidades vai começar a realizar a partir de hoje, vai mostrar como que a inovação na prática pode ser trazida para o dia a dia do município, como a Secretaria de Inovação ou a pasta que tem a inovação na sua pauta, pode apoiar todas as outras secretarias e a gestão municipal, a gestão estadual e também a federal, no sentido de apoio com ações de inovação para essas demandas. Então, como eu disse, o fórum foi criado em fevereiro de 2019 e tem como principal objetivo ser um ambiente de discussão de suporte e de amparo para a gestão municipal, para as prefeituras, com a visão de inovação. Então, temas de cidades inteligentes, temas de transformação digital, de governo digital, de conectividade, de acessibilidade, são temas muito importantes que nós tratamos, e nós temos uma governança que alcança de norte ao sul do país, então o fórum é bem amplo. Todos os gestores municipais que tenham interesse em participar são super convidados. Eu sou Cris Alessia, sou presidente do Fórum em Novas Cidades e sou presidente da Agência Curitiba de Inovação, que é o braço da Prefeitura de Curitiba para temas de desenvolvimento econômico e inovação. O Guilherme, que está aqui, que vai falar hoje das ações de Recife, o vice-presidente do Fórum, é o vice-presidente de Ambiente de Inovação em Cidades,
e com ele temos o Michel Araújo, de Soluções Inovadoras, que é secretário de Juazeiro do Norte, o Marcos Rocha, secretário de Florianópolis, que é vice-presidente de Governança, e a Iri Almeida, que é vice-presidente de Desenvolvimento Regional, que é secretária de Maceió. Então, esse grupo faz a governança, mas hoje a gente tem mais de 40 cidades participando do fórum, cidades, como eu falei, que vão de norte a sul, aí discutindo a pauta de inovação, nesse ambiente tão plural que é o país, né, que é o Brasil, em ter acesso de inovação, mas a gente sabe que como a inovação não é mais um ponto que pode ser colocado em discussão, ele é uma obrigação e talvez um dos principais caminhos aí da gestão municipal, a gente se coloca super à disposição. Os endereços do fórum na internet é fóruminovascidades.com.br e nas redes sociais a gente está no Instagram e agora no YouTube através dessas lives e de conteúdos que está sendo criado especialmente para o YouTube a partir de agora. Então, eu queria passar direto aqui para o Guila, falar um pouquinho, Guila, um pouco sobre a tua experiência e também uma parte mais genérica, né, das ações de Recife com relação ao Covid. Depois o Túlio vai fazer uma apresentação das ações concretas. Obrigada, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês dividirem essas experiências com a gente, super bem-vindos e é com vocês. Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Túlio. É importante a gente estar compartilhando aqui com outros gestores municipais, né, voltados para a parte de inovação. Esse fórum ele foi criado justamente para esse tipo de compartilhamento, né, e esse momento de crise que a gente vem passando, ele é uma experiência, um aprendizado muito grande. E os nossos erros e acertos em cada um dos nossos municípios, eles são fundamentais para o aprendizado dos demais municípios, a gente saber como se ajudar, e esse fórum ele tem esse papel, desse compartilhamento dos aprendizados, erros e acertos, e com isso a gente melhorar, chegando junto de cada um dos nossos cidadãos em nossas cidades. Nossa pasta de inovação, nesse momento de crise, é uma das pastas mais demandadas que tem dentro dos municípios. Eu sei que a pasta, obviamente, de saúde e desenvolvimento social são pastas que têm uma demanda forte, imediata e urgente, mas as pastas de inovação ela têm um papel de conseguir dar a escala, né, e conseguir dar, no menor custo possível, um atendimento adequado para as principais demandas que vêm de uma crise como essa. Então, as pastas de inovação elas têm que estar diretamente conectadas e alinhadas com os diversos órgãos da prefeitura, suportando as ações e apoiando as ações de cada uma delas. É importante também colocar aqui que a gente sabe, como gestores públicos que somos, que no momento do início da crise, a gente precisou tomar 3 ações imediatas. E a urgência disso fez com que a gente começasse a tratar cada uma delas. Primeiro é o isolamento. Como a gente não tinha nem vacina, nem nenhum medicamento que tratasse a doença, a única forma de a gente segurar essa crise, não só no Brasil, mas no mundo, é fazer o isolamento social. Então, os municípios tiveram um papel fundamental nisso, de orientar a população, de criar as normas e regras para recolher as pessoas. Então, por enquanto, é papel, é decreto, é ordem, é mobilização operacional. Segundo, é a preparação do sistema de saúde para atender os casos. Então, enquanto a gente, com o isolamento, diminui a ida das pessoas, a contaminação das pessoas e a ida delas ao sistema de saúde, você tem que preparar o sistema público para atender essas pessoas. E, por fim, o atendimento para os impactos socioeconômicos gerados pelo isolamento. As pessoas que têm uma maior fragilidade, as pessoas em situação de risco, ou os pequenos negócios que sentiram já o impacto de imediato desse isolamento. Então, esses 3 núcleos de ação, apesar deles terem uma demanda operacional muito grande, por outro lado, precisou-se um suporte por quem trabalha com inovação para dar a efetividade das ações em si. No caso aqui do Recife,
né, já em janeiro desse ano, quando se soube da situação da pandemia mundial, foi criado um comitê, né, de resposta rápida à crise. Esse comitê ele atua 24 horas por dia, né, por representantes da gestão pública municipal, tratando de diversas áreas para minimizar os impactos socioeconômicos. Foi criado também um comitê específico para lidar com os impactos socioeconômicos, e o comitê de resposta rápida foi para os impactos sanitários, né? Então, para cada um desses comitês tem um conjunto de ações desempenhadas, né? O comitê, por exemplo, de resposta rápida, definiu e estimou que a gente precisaria de mais mais de 1.000 leitos hospitalares na cidade do Recife para atender a demanda por conta do Covid, né? Então, isso fez com que fosse necessário a gente montar 7 hospitais de campanha, tá? Num tempo recorde, né? Em 30 dias, a Prefeitura da cidade do Recife inaugurou 5 hospitais de campanha, né, atendendo grande parte desses 1.000 leitos, né? A gente ainda vai entregar mais 2 hospitais de campanha que vão totalizar esses 1.000 leitos, no total de 300 só de UTI, né? Além disso, toda a contratação de profissionais e compra de equipamentos para a proteção. A partir daí, uma vez que a gente trabalhou no isolamento, trabalhou na preparação do atendimento médico, né, começou-se, em paralelo, a trabalhar as famílias e pessoas mais impactadas pelo isolamento social. Então, as pessoas que viviam de biscate, de pequenos serviços, os pequenos comércios. Então, esses foram as pessoas e instituições que precisavam ter um suporte maior. Com o fechamento das escolas, precisou ser garantido a alimentação dos alunos. Então, foi garantida a merenda nas primeiras semanas, e após as primeiras semanas, foi garantida uma cesta básica, né, para cada um dos alunos da rede municipal, sendo distribuída essa cesta básica. E para os moradores de rua, foram garantidos abrigos para quem estava com sintomas, assim como a distribuição de quentinhas nos restaurantes populares da Prefeitura da cidade do Recife. E, por fim, iniciamos as ações em paralelo dessas ações operacionais contra a crise no conjunto de soluções e tecnologias inovadoras, né? Essas tecnologias, elas vieram desde as ações da Empresa Municipal de Tecnologia, que é a Emprel, que atuava diretamente na produção desse conteúdo, como também do nosso polo de tecnologia, que é o Cogital. O Recife, ele tem uma sorte grande, né, de possuir esse polo aqui no Recife, e é um parceiro de longa data. O que é importante nesse ambiente de inovação? E muitas das nossas cidades, muitas das cidades aí dos gestores que estão ouvindo a gente, sabem da importância desse ambiente no suporte e no apoio à gestão pública, principalmente num momento de crise como esse. Você possuir uma capacidade de produção de soluções, de desenvolvimento tecnológico local, né, além de uma maior aproximação, né, e de um melhor entendimento das especificidades de cada uma das cidades, você também incentiva a produção e a geração de negócios, principalmente nesse momento de crise. Então, você se valer dos ambientes de inovação, dos atores que estão trabalhando a inovação, que estão produzindo tecnologia, das suas instituições de pesquisa local, das suas empresas locais, das startups, das associações, isso é fundamental. Então, compreender a capacidade de produção local, né, e as secretarias de desenvolvimento econômico que lidam com a inovação, que compreendem e se conectam e vinham se conectando com esses setores, é que vão poder identificar quem são os especialistas, os cientistas, né, os pesquisadores que vão poder chegar junto no momento de gerar soluções. A primeira solução que a gente lançou parecia ser um aplicativo simples, mas foi quando a gente fechou as nossas academias públicas, né, de academias da cidade, né, e quando a gente fechou, a gente lançou um aplicativo que tinha aulas de educação física e aula de ginástica, que você podia ver um vídeo em casa e fazer suas próprias atividades. Esse aplicativo simples, né, que a gente lançou de imediato quando fechou as academias, como um paliativo dentro das primeiras medidas que a gente fez de isolamento, né, ele teve um pico e hoje é um dos principais aplicativos de saúde e bem-estar mais baixados nas lojas de aplicativo de celulares, né? Depois a gente lançou um aplicativo que é o Atende em Casa. Esse aplicativo é um aplicativo que já fez mais de 32 mil atendimentos. Esse aplicativo ele faz um conjunto de perguntas
a partir da sua resposta, ele faz uma classificação do risco que você está sentindo, ao mesmo tempo que ele, a partir do nível de risco que você tem, ele pode gerar um atendimento online com um profissional da área de saúde. Pode ser um médico, um enfermeiro, ou um técnico de enfermagem, que vai lhe atender, fazer entrevistas, e a partir dessa entrevista ele confirma a sua situação e encaminha para o posto de atendimento. Né? Esse tipo de aplicativo, no qual tirou 32 mil pessoas, que atendeu 32 mil pessoas, ele potencialmente tirou 32 mil pessoas do posto de atendimento, de um posto de saúde. Então, pessoas que estavam com sintomas, estavam se sentindo mal, né, acessaram esse aplicativo e deixaram de ir para uma UPA, deixaram de ir para uma policlínica, deixaram de ir para um hospital. Então, esse tipo de tecnologia, que é relativamente simples, ela facilita muito nessa diminuição da curva, né, do coronavírus. Né. Teve ainda usa tecnologia, né, que trabalhou toda que está trabalhando todo o controle social, que vai ser trabalhado agora detalhado agora por Túlio, né, que coordena diretamente essa ação, é ele que coordena todas as atividades de monitoramento do isolamento social aqui na Prefeitura do Recife, e tem utilizado a tecnologia de uma forma muito intensa, né, para isso. Tá? Eu vou deixar aqui com o Túlio um pouco, para ele detalhar essa tecnologia, para a gente depois entrar em mais detalhes, tirar mais dúvidas com vocês sobre outras ações que a Prefeitura da cidade do Recife vem fazendo. O que é importante é considerar sempre você, gestor público, né, que formas você pode utilizar para se aproximar mais desse ambiente de inovação que está disponível na sua região ou na sua cidade. Né? E sabendo que, a gente pode entrar em mais detalhes também, de que existe uma legislação, que é a legislação, é o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que permite a contratação e que permite, dentro de determinadas condições, você fazer encomendas tecnológicas para o suporte a momentos de crise como esse. Tá? E a gente pode tirar mais dúvidas disso mais adiante. Eu chamo aí Túlio, que vai fazer uma apresentação rápida dos resultados dessa tecnologia em específico do controle social, em parceria com a empresa Inhoco, que é uma empresa aqui do Porto Digital, e seus resultados. Túlio. Túlio, só um pouquinho antes de você entrar, deixa eu dar um oi, que entrou bastante gente entre a minha fala e a do Guila agora, então só dar uma boas-vindas aqui ao pessoal que está chegando, só voltar um pouquinho que a gente falou, esse é o primeiro live do Fórum Inova Cidades, com o intuito de colocar experiências reais, concretas e práticas, para que qualquer município possa, para compartilhar mesmo as boas práticas com os outros municípios, tá? Então, a gente agora está fazendo, vendo as inovações e principalmente o grande apoio que a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Recife está dando para todas as áreas de Recife, da Secretaria, da Prefeitura como um todo. Guila falou um pouquinho que claro que a área da saúde é a protagonista, mas também muitas ações para a retomada da economia e do funcionamento da cidade também. E agora o Túlio vai falar, que é o secretário executivo de Inovação Urbana de Recife, e é o principal responsável aí pelas ações do Covid contra, né, para minimizar as ações do Covid na cidade de Recife. Então, Túlio, com você, obrigada. Boa noite, gente. Está todo mundo conseguindo visualizar aqui também a apresentação? Ainda não, Túlio, estamos vendo a tua tela. Tá, conseguiu abrir já? Tentei aqui, para poder... Não, ainda? Não. Vou abrir um materialzinho aqui que eu acho que ia ser legal para ilustrar um pouco. Tá dando para ver, sim. Tá dando? Dá para ver? Então, eu que estou atrasada. Pronto. O pessoal está vendo? Podem comentar aqui no chat, tá bom? Valeu. Pronto. Podemos ir, é isso? Então, vamos lá.
Então, gente, primeiro agradecer, tá, o convite, né? Espero poder estar participando mais vezes, certo? Já conheci o trabalho, né? Até pelo envolvimento direto de Guilherme, né? À frente, né? Participando aí ativamente com vocês. Então, assim, satisfação enorme a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né? E poder fazer essa troca. Acho que é muito importante nesse momento, né? O mundo ele está mostrando cada vez mais para isso, né? A importância da colaboração, a importância da cooperação entre todos. É uma coisa que, sem dúvida, os municípios aqui no Brasil precisam cada vez mais estar exercitando. A gente vai mostrar um pouquinho aqui. Acho que Guilherme foi muito feliz, né, ao falar de todas as ações que a prefeitura vem fazendo. Eu vou só contextualizar um pouco. Né? Eu faço parte da Secretaria Executiva de Inovação Urbana do Recife. E vocês imaginam que, do mesmo jeito que muita gente, né, a gente também teve que se reinventar nesse momento. Eu trouxe propositadamente essa foto aqui de Vó Fofa, que é uma moradora do Jordão, que é um bairro, uma comunidade pobre aqui da nossa cidade, e ela representa um pouco do que a nossa secretaria fazia antes desse momento do Covid-19. A gente tinha um papel aqui, gente, de reinventar a relação do cidadão com a cidade, né, fazendo com que ele fosse o protagonista da transformação do seu próprio bairro, da sua comunidade, fazendo com que as pessoas passassem a conviver no seu bairro, né, transformando pontos onde era rato, barata, lixo, escorpião, no espaço para as pessoas conviverem. A gente tinha essa como principal missão. Aí imagina eu que passei esses últimos 5 anos chamando as pessoas para viver a cidade, para sair de casa, tá com essa responsabilidade agora de fazer com que as pessoas fiquem em casa. Então, foi um pouco do que a gente teve que se deparar nesse momento, né? Mas, enfim, é desafiador e todo mundo precisa estar se reinventando. Alguns números, tá? Eu acho que só para reforçar, Guilherme falou muito bem disso, mas todos esses números aqui, tá, gente? Todos esses hospitais, esses novos leitos, eles não existiam antes, tá, do Covid-19. Foram mais de 1.000 novos leitos criados, certo? Eu acho que isso é importantíssimo estar reforçando, né? E o quão foi importante a resposta rápida que o Recife deu, né, desde a criação, né, do comitê, logo no início, ainda antes de chegar aqui no Brasil, né? E a gente aprendeu muito na época da dengue, da chikungunya. Então, assim, foi um processo, né? A gente passou a criar um órgão, criou um órgão, inclusive, que ele faz esse acompanhamento, né, de todas as epidemias no mundo, para poder estar se preparando para esse tipo de coisa. Então, não foi por acaso. A Recife aprendeu muito com a epidemia que teve, né, há anos atrás, né, e agora conseguir dar uma resposta mais rápida, né, a todo esse desafio. A gente tem esses eixos, né, tem ações socioeconômicas. Nessa semana mesmo foram entregues mais de 120 mil cestas básicas. A gente tem toda essa estruturação que a rede de saúde está fazendo, e é muito importante a gente entender que o isolamento social não é um fim em si mesmo, né, ele faz parte de uma estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde, porque é a forma que a gente tem de retardar a velocidade da disseminação do coronavírus. Então, a gente vem buscando cada vez mais intensificar o isolamento social, né, sendo que tem algumas fotos aqui, tá, gente, do hospital de campanha, que a gente vem fazendo aqui. Vocês veem a estrutura realmente toda readaptada, tá? Então, acho que só para, antes de entrar no tema aqui, mostrando um pouquinho para vocês, realmente é uma estrutura, assim, trazer dignidade mesmo para esse momento tão difícil, né, para os pacientes, para as famílias. E a gente precisava, poxa, como é que num momento desse tão desafiador, né, que uma das principais ações que a gente tem para poder salvar vidas é o isolamento social, como é que a gente vai fazer esse negócio sem ter informação, trabalhando no escuro, né? Como é que a gente vai fazer isso no sentimento? Vendo se as pessoas estão em casa ou não, vai fazer como isso? Tira uma foto ali, grava aqui, a partir de fiscalização, sabe? Foi uma coisa que a gente, no começo, vinha fazendo. Meu prefeito gradativamente tomou medidas para poder intensificar o isolamento social na cidade, né? Primeiro recomendando aos idosos permanecerem em casa, depois o cancelamento de grandes eventos, né? Nós fomos uma das primeiras cidades no Brasil que tomamos esse tipo de medidas, né? Depois o fechamento das escolas, mas ainda assim a gente não tinha como saber se a população estava aderindo ou não ao isolamento social, né? Em quais localidades a população estava aderindo ou não ao isolamento social, e como a gente poder fazer alguma contramedida, né, para poder estar fiscalizando. Recife é uma cidade de quase 1.600.000 habitantes, né, circulam aqui pessoas, né, de outras cidades, né,
da nossa metrópole, então era um desafio enorme. Então a gente, em conjunto com a Inloco, né, que é uma startup recifense, né, a gente fez essa provocação para eles, partiu da gente essa provocação. Né, a Inloco é uma startup que tem uma solução de geolocalização de smartphones, eles conseguem, a partir de sinais que o smartphone emite, né, tanto Wi-Fi como Bluetooth, ou com o próprio GPS, a partir dessas tecnologias, ele consegue saber onde é que está tendo aquela circulação de pessoas, aquele fluxo de pessoas. Essa solução dele existia para fins de marketing, tá? É uma solução de publicidade, né, que ela fazia assim, quando você está se aproximando de uma loja concorrente, aí você recebe uma mensagem da loja da outra, sabe? Então, assim, era com a precisão de você conseguir fazer isso dentro da cabine, se você quiser, eu vou lá naquela cabine de roupa ou de sapato, quando você entrar lá, você vai receber aquela mensagem. Então, era uma tecnologia inovadora, que já tinha surgido aqui no Recife, né, que a gente, por conta dessa aproximação que tem com o Porto Digital, né, e Guilherme faz um papel extraordinário nisso, de estar aproximando o poder público do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, né. Então, a gente conseguiu fazer esse bate-bola, né? Ou será que faz sentido? Então, foi em 3 dias aí de muito trabalho, né? Quase toda madrugada a gente, nessa correria, né? Em 3 dias a gente conseguiu desenvolver a solução. Né? Então, foi algo muito rápido. Né? A gente fez uma parceria com eles, né? Formalizou isso, né? Através de um termo de doação, né? Para poder estar avançando. E aí a gente precisava ter uma ferramenta para tomar decisão. Né? Foi feito, só para vocês terem uma ideia, esse vermelhinho aqui corresponde a cerca de 26%, certo? Na primeira semana de março, o isolamento social do Recife era de 26%, ou seja, a gente tinha aí quase que 74% das pessoas na cidade circulando, vivendo normalmente. E a gente tinha aí um número pequeno ainda de pessoas que permaneciam mais em casa. Né? Você observa que quando a gente vê aqui esse 71%, isso aqui foi o domingo, dia 22/3, logo depois da primeira semana aí do isolamento social, a gente chegou a atingir 71% das pessoas em casa. Então, um número muito expressivo. Esse foi no domingo, mas ainda assim foi um número muito expressivo. Na primeira semana do isolamento social, a gente conseguiu manter uma média de 60% e passou a ter, da mesma forma como todo o Brasil, uma ligeira queda, certo? E aí vocês observam a retomada aqui. Então, esse movimento aconteceu no Brasil como um todo. A gente sabe que o posicionamento do governo federal, do Ministério da Saúde é um, né, do presidente da República é outro. Né? Então, isso não ajuda a você conscientizar a população, isso não ajuda a unir a população em prol de um único propósito, de um único objetivo, né, e foi um desafio conseguir manter o isolamento social, né, mas a partir do acompanhamento, do monitoramento, a gente conseguiu tomar as contramedidas. Isso aqui é o dashboard que o prefeito recebe diariamente. Então, aqui um exemplo, vocês estão vendo aqui esses hexágonos, a gente dividiu a cidade em mais de 200 hexágonos, né, vamos assim dizer, eles, para poder respeitar a privacidade das pessoas, né, mas a gente consegue ter um parâmetro muito interessante, né, assim que foi replicado para todo o Brasil, inclusive, como é feito o índice. Né, então, a gente passa a fazer esse acompanhamento dessas localidades aqui, vocês estão vendo, essas estão numeradas, são as que estão com a maior circulação de pessoas, né, e a gente passa a planejar todas as ações priorizando essas localidades. Né. Aqui é um outro exemplo também de informações que a gente passa a ter. Então, a gente tem o índice de isolamento, né, que mostra se as pessoas estão ficando ou não em casa, se estão permanecendo em casa, mas também a gente faz um acompanhamento que é muito interessante em relação se elas estão permanecendo ou não nos seus bairros. Né. Isso também passa a dar outras informações, você passa a fazer uma leitura também muito importante sobre isso, né. É muito importante, gente, e aí para outros municípios que estão avançando, que estão replicando, você não pode interpretar o dado nu e cru. Né? A gente precisa fazer essa leitura do dado, mas entendendo a vocação de cada território, de cada bairro, né? Entendendo, né, é óbvio que em algumas localidades você vai ver o aeroporto, ele vai acusar alguns parques, praças, né, algumas centralidades. A gente passou a observar isso, né? Inclusive
foi determinante para o prefeito ele tomar uma nova medida, né, um tempo atrás, né, até então, do fechamento dos parques e da orla de Boa Viagem. Né, a gente viu que estava tendo uma circulação muito acima da média, né, e que cada pessoa mais ali, cada pessoa mais que estava circulando podia estar colocando em risco, né, a vida das pessoas. Né. A gente sabe que o coronavírus ele não é só sobre você não pegar, é sobre você não transmitir também. Né. Existe um número aí de assintomáticos, né, a ciência mostra, né, chega a quase que 80%. Então é muito importante a gente ter tomado essas medidas, né, intensificando. Outra coisa bem legal aqui, por exemplo, a gente consegue observar os fluxos dos terminais, né, como é que eles estão. Esses com as bolas maiores, né, você vê que Recife, por fazer parte, né, por ser, né, o coração da nossa metrópole, né, ele recebe, tem um fluxo muito grande, né, de outros municípios aqui. Então a gente consegue fazer essas observações. Né, então isso pode são informações importantes para a gente poder estar tomando decisões também no dia a dia. Tá? Carro de som, então é uma ferramenta que dialoga com o dia a dia das comunidades. A gente percebeu que em dado momento não estava surtindo muito efeito. Nós também fizemos conversas com especialistas de economia comportamental, tive com um especialista do Vietnã, gente que entende bastante de ciência comportamental, de economia comportamental, e a gente passou a fazer alguns ajustes nas ações também. Então, para vocês terem uma ideia, os carros de som hoje, eles vão com a voz do agente de saúde daquela localidade, que faz uma diferença muito grande. Essas são as pessoas que já estão no dia a dia da comunidade, que têm são a autoridade, né, desse assunto. Todo mundo sabe que se a agente de saúde Maria falar com eles, realmente é porque é muito sério. Então a gente fez alguns ajustes nesse sentido. Outra ação muito importante que a partir do monitoramento a gente faz é o do envio de mensagens através do smartphone. Então a gente conseguiu já se comunicar com cerca de 500 mil pessoas, tá? 11 milhões de vezes. Então, veja, como a gente sabe quais são as localidades que têm a maior circulação de pessoas, eu vou disparar mensagens para aquelas localidades. Então, isso permite a gente ter uma inteligência, não é só no envio do carro de som. Eu estou enviando o carro de som para a localidade onde realmente mais precisam, mas a mensagem ela também está sendo direcionada para aquelas localidades. Então, a probabilidade da gente se comunicar com as pessoas que estão realmente precisando receber essa mensagem é muito maior. Então, traz também uma eficiência para a ação da prefeitura no dia a dia. Ainda assim, gente, como eu mostrei lá no início, a gente passou a ter uma queda a exemplo de todo o Brasil. Foi um dado momento muito desafiador, para não dizer desesperador, de como a gente poderia fazer para reverter esse quadro. Como a partir dessas informações, como a partir dos números que a gente via todo dia começando a cair, como é que a gente conseguiria reverter isso. E foi a partir daí que começaram a surgir novas medidas. A Inloco foi também a todo momento se desenvolvendo, se aprimorando, trazendo novas leituras para a gente. Então, por exemplo, essa forma daqui surgiu um pouco depois. Em dado momento da solução, a gente começava a conseguir avaliar como é que estava o fluxo de visitas nos estabelecimentos. De uma forma geral, a gente percebeu aqui que pipocou dos bancos. Então, antes mesmo da gente presenciar essas cenas hoje da Caixa Econômica lotada por conta do auxílio, né, que é muito importante que ele aconteça, mas a gente precisa disciplinar isso, né, a gente já conseguia observar essa tendência dos bancos e pôde tomar medidas em relação a isso. Né, não só em relação aos bancos, mas em relação aos supermercados. A gente também conseguiu se antecipar, teve um pico quando estava se aproximando perto da Semana Santa, e logo na sequência o prefeito tomou uma medida de restringir o acesso, de limitar a lotação desses estabelecimentos, tanto em relação ao estacionamento, como em relação também à lotação deles, né, para poder você tá permitindo o distanciamento social necessário. Então, foram medidas que trouxeram reflexos diretos, né, como também, gente, essa medida aqui, talvez a mais importante que a gente tomou a partir do isolamento social, foi perceber que em algumas comunidades, né, em algumas localidades da cidade, a gente não estava tendo uma resposta, seja através da mensagem, seja através do carro de som, e a gente, obviamente, parou para se questionar o porquê disso.
E aí, Recife tem um território que é formado por 60%, quase 70%, na verdade, de morro. São áreas de difícil acesso, localidades onde você tem, às vezes, um bequinho, uma escadaria, uma viela. São localidades onde você não vai conseguir facilmente circular por elas. Então, um carro de som naturalmente não vai passar, uma bicicleta com som ela não vai subir a escadaria. E a gente precisava se comunicar com as pessoas em todos os recifenses. Era muito importante que a gente fizesse com que a mensagem da conscientização sobre o isolamento social e sobre o fique em casa pudesse chegar a todos os recifenses. Então, o drone ele passou a ser uma ação que a gente usa para conscientizar a população. O único objetivo dela é estar acompanhando, fazendo essa mensagem, fazendo essa comunicação, e é muito interessante também, com base nessas conversas que a gente teve sobre ciência comportamental, ele causa uma percepção diferente na população. O carro de som, ele já é algo que já faz parte do imaginário coletivo ali das pessoas e tal. Você imagine aquele senhor que está jogando seu dominó, se ele vai sair do dominózinho dele porque um carro de som passou, sabe, comunicando isso. Então, o drone ele também causa uma percepção diferente, da população de modo geral, e das crianças é uma felicidade enorme. Então, foi uma medida que passou a trazer resultados muito importantes, concretos. Como eu mostrei para vocês, aqueles hexágonos ali, que eu estava falando inicialmente, que a cidade, como ela está dividida, cada ponto desse daqui foi por onde a gente sobrevoou. Eu peguei um dia como exemplo, como amostra, os resultados apenas de um dia, e você vê que teve lugares onde foi que sobrevoou que chegou a 72 pontos. Ou seja, ele estava numa colocação e melhorou 72 hexágonos. O outro chegou a melhorar 148 hexágonos, 48 hexágonos, 62. Então, realmente traz uma resposta rápida e imediata. Sabe, a gente passou, a partir do monitoramento, qual é a localidade que ela está precisando, aí é enviado o carro de som, é enviado a mensagem para aquela localidade, mas o drone ele também prioriza aquela localidade. Então, você passa a ter um impacto e uma eficácia muito importante na ação. Outra iniciativa também inovadora, que eu acho que a gente passou a fazer, hoje em dia, o que está na moda agora, a captação de recursos que a gente está fazendo é de parceiros que tem esse ativo da geolocalização. Então, imagine que a 99 hoje é a nossa parceira, e ela já disparou dessa última semana já foi 2 vezes, para quase 500 mil pessoas na cidade, para a base de usuários dele, essa mensagem do Fique em Casa. Então, a gente prioriza, inclusive, as localidades que têm essa maior circulação de pessoas, entendeu? Para poder estar causando impacto. Então, isso permite outros tipos de parcerias, para a gente poder estar trazendo, criando uma grande plataforma de comunicação e de conscientização para as pessoas em relação a essa importância do isolamento social. Por conta disso, desse esforço, o Recife ele conseguiu alcançar, nos últimos 10 dias, a gente alcançou o primeiro lugar em todo o Brasil. Tá? Então, assim, é importante do ponto de vista do resultado. A gente passa a ser uma forma de se comparar com as outras capitais, com as outras cidades, a gente se compara consigo mesmo, acompanha os dias da semana, como a gente vem fazendo. Eu gosto muito de fazer essa comparação com os dias anteriores das semanas. Você vê aqui que nessa última semana do dia 16, o que eu estava falando, a gente conseguiu reverter, a gente estava caiu bastante aqui, aí a gente conseguiu reverter do dia 16 do 4 para 55,1, quase, no caso da nossa cidade, quase 100 mil pessoas a mais dentro de casa. Então foi uma medida muito importante e o reflexo está aqui, sendo que não é um motivo para a gente comemorar. Tá, gente? Eu acho que em nenhum lugar no Brasil ele está sendo ainda uma referência agora. Poderia estar muito pior do que está hoje. Se os números do Brasil eles se apresentam dessa forma, certamente é por conta do isolamento social. A exemplo do Recife, outras cidades, outros governos estaduais conseguiram dar uma resposta em tempo hábil, por tudo que estava acontecendo no mundo, e a gente conseguiu se antecipar um pouco a isso. Em dado momento estava tendo esse afrouxamento, mas isso também reflete naturalmente na curva de achatamento e nos casos e em todos os números. Tá? Agora, não é motivo para a gente comemorar. Isso é muito importante frisar. É muito desafio. O momento não é de fazer relaxamento do isolamento social.
O momento é de continuar intensificando o isolamento social. É claro que se pode ter discussões, é claro que a gente tem que pensar uma forma sustentada de poder sair dele, de poder conviver com o coronavírus daqui para frente, né, até se ter realmente uma vacina, né, mas a gente precisa encontrar uma forma equilibrada aí entre o salvar vidas, entre cuidar da saúde de todos e fazer com que, né, a renda das pessoas ela volte a movimentar nossa economia, né, nossa economia passe a voltar novamente. Mas teve um reconhecimento importante também nacional, as ações que tiveram repercussão, né, em mídias especializadas, tudo. Então, de fato, vem se tendo esse destaque, né, pelas ações do Recife, de uma forma geral, não só de isolamento social, mas a resposta rápida, né, são 6 hospitais de campanha já prontos, né, que estão aqui na cidade, né, e para finalizar, a gente abrir aí já um pouquinho, minha equipe tiver também aí, né, essa imagem, né, que é como a gente espera que já as coisas voltem. Eu acho que alguns desafios que a gente tinha no dia a dia, né, algumas pautas que eram tão difíceis de ser prioridade, né, às vezes da gestão pública, né, eu já vinha conquistando esse espaço em alguns municípios. No caso daqui, a gente vinha conseguindo fazer com que essa construção, né, com a população junto, fazer com que o cidadão ele cada vez mais participasse, né, da transformação da sua cidade, que ele vivesse a cidade, mas fosse um protagonista disso. Né, eu acho que são pautas que tendem a retomar, claro, que com os desafios, né, que a gente vai ter com esse novo mundo, mas essa imagem, por exemplo, é de uma comunidade, né, daqui do Recife, e assim, a mensagem que eu queria deixar era de esperança, né, de que talvez a gente vai estar em breve discutindo aqui um novo conceito de mobilidade urbana. De repente a gente vai estar discutindo aqui que mobilidade não é só mais caminhar como essas crianças, ou que é só mais ter uma calçada caminhável, uma arborização ou ciclovia por perto, ou que mobilidade também não se resume só ao transporte público, mas a você ter acesso às coisas, sabe, acesso aos serviços, esse mundo online aí que está surgindo, que o próprio poder público ele passa a se reinventar. Então, você passar, são muitos novos hábitos que estão surgindo, né? Até através das varandas, agora as pessoas passam a interagir entre si, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aí para estar redesenhando, né, esse conceito até então que a gente tinha, né, de bairro, né, um bairro que funcione, né? Eu acho que tem tudo para isso acontecer, mas que cada vez mais aproxime as pessoas, né? Eu acho que isso é uma tendência, né, que ela vai estar surgindo, a exemplo de outras, né, como o próprio home office, e como fazer com que essas coisas ajudem a resolver problemas urbanos, a resolver desafios urbanos. Como é que o poder público pode estar incentivando, né, a partir desses novos comportamentos que vão surgir, a gente está enfrentando desafios urbanos tradicionais, né? Então, certamente, o fórum vai estar cuidando, né, disso muito em breve. Certamente, né, a gente vai estar aqui à disposição. Então é isso, gente. Obrigado, e fico aqui para as perguntas aí que vocês colocarem. Valeu. Muito legal, Túlio. Obrigada por compartilhar. Super experiências assim diversas e super bacanas. Não sei se o Vila quer complementar um pouquinho, mas eu queria fazer uma pergunta. A gente tem uns 10 minutinhos ainda, com relação à integração, né? A gente discute muito no fórum, o primeiro passo sobre integrar todo o ecossistema de inovação das cidades, colocar, né, o ecossistema na mesma página, a cidade respirando e mudando junto com a gestão do mindset, que a gente sabe como, né? Então, como a gente precisa trabalhar para dentro do público. Esse processo de integração com as outras secretarias, com a Secretaria de Saúde, com essa também, enfim, com as áreas, como dados de planejamento junto à lei, né,
Você está no mudo, Túlio e Guila. Cortou. Oi, Cris. Deu uma cortada quando você estava falando, mas pelo que eu entendi, você está querendo perguntar para a gente como é que é essa questão da articulação e da interação com o ecossistema local e com os demais órgãos públicos da própria prefeitura ou do governo do estado e entidades aqui locais, né? Do uso dessas informações, né, desses dados que vocês coletam no dia a dia, né, como é que vocês conseguem fazer isso fluir no dia a dia dentro das outras áreas? Tá. É importante colocar, e muitas pessoas questionam, quanto à privacidade das informações que são coletadas por essa plataforma, né? O que é mais interessante nessa tecnologia que foi desenvolvida pela Inloco é que ela, desde a origem, né, na sua concepção e estrutura do algoritmo que permite essa localização, lembrando que a Inloco ela tem hoje a tecnologia mais avançada, não é no Brasil, no mundo, de localização. Ela tem a tecnologia mais precisa de localização que você tem hoje no mundo, e principalmente a localização indoor. Tá? E o que é que eles têm nesse algoritmo? Ele consegue separar com uma forma segura a privacidade de quem do celular de quem está sendo captada aquela informação. Você não consegue fazer a identificação da informação de que celular saiu aquela determinada informação. Você não faz uma conexão do equipamento ou do seu dono ou de qualquer informação que você tenha daquele que recebe, que forneceu a informação sobre aquele ponto de localização em determinado momento. Isso é impossível de ser detectado, já passou por diversas autorias. Então, isso é fundamental quando a gente está falando desse tipo de informação. Quanto ao compartilhamento, né, essa base de dados ela é fundamental para a tomada de decisão, não só pela área de Túlio, né, que está se controlando o isolamento social, mas também para o trabalho da Secretaria de Educação. Então, você pode gerar um conjunto de informações fundamentais para a tomada de decisão por parte da Prefeitura. Inclusive, hoje mesmo, a gente anunciou, o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, ele anunciou uma parceria que a gente fechou a partir da encomenda tecnológica ao Porto Digital, né, de desenvolvimento de uma plataforma, né, que vai fazer uma análise, um conjunto gigantesco de bases de dados, né, e com base nessas análises, em algoritmos que a gente vai desenvolver em conjunto, não só do Porto Digital, mas de uma série de pesquisadores, institutos que vão participar desse desenvolvimento, né, de gerar dados e informações que possam ser analisadas para a tomada de decisão da reabertura. A gente sabe que vai passar por um momento em que vai precisar decidir qual a hora exata que a gente precisa abrir, né? Qual a estratégia de abertura, quais são os primeiros espaços que vão ser abertos, né? Quais são as primeiras atividades que vão ser autorizadas, quais serão as regras para a liberação, quais são as áreas da cidade que vão ser abertas primeiramente. Então, para tudo isso, a gente vai precisar de dados, né? E essa base que é gerada com essa tecnologia da Inloco, junto com toda a base gerada da Secretaria de Saúde, elas serão fundamentais para a gente tomar essa decisão. E a gente precisa de parcerias como essa, com o Porto Digital, para usar essa base de dados como um todo. Tá? Então, esse compartilhamento, ele é real, a gente compartilha dentro da nossa parceria com a Inloco, né? Essa parceria ela é construída com um objetivo específico de gerar dados para tomar decisão por parte da Prefeitura e os demais órgãos que estão trabalhando no combate à crise socioeconômica. Tudo pode aí complementar um pouco mais do que eu já coloquei. Isso. Eu acho que esse ponto aí é muito importante, tá, Guilherme? Você ressaltou. Até mesmo a Inloco, tá? Ela não tem acesso a dados pessoais do usuário, certo? A tecnologia deles faz com que eles tenham acesso à geolocalização, à localização daqueles smartphones, entendeu? Qual é o fluxo de visitas que eles estão fazendo em dados estabelecimentos, por onde é que eles estão circulando, essa informação. E aí, esse compilado, né, eles fazem com que a prefeitura ela tenha acesso, eu pude mostrar aí o mapa, né, mas são dados cartográficos e estatísticos, apenas isso. A prefeitura ela tem acesso a dados cartográficos e estatísticos e, a partir disso, ela pode tomar decisões, né, pode reavaliar suas ações, pode fazer um planejamento, pode pensar em novas medidas.
É basicamente isso. Então, assim, tem todo um respeito, né, aos dados pessoais, não tem nenhum tipo de invasão. A privacidade é natural, né, que esse debate ele surja, e é importante que ele surja. A gente vê exemplos aí de como vem acontecendo o uso. Tem país asiático que usa, que instala a câmera na frente da casa da pessoa, que ela tá de isolamento social. Então, assim, tem um uso aí da tecnologia em outros lugares. É importante que tenha esse debate, né, mas nosso papel aqui também está esclarecendo isso, está mostrando, né, como é que vem sendo feito e qual é o tipo de informação que a gente passa a ter para a tomada de decisão. E no caso, só, Túlio, você está compartilhando a tela ainda, só se você parar ali daí. E no caso, a prefeitura, com a Inloco, foi um termo de doação, né? Inclusive, a Inloco faz e abriu esse termo de doação para qualquer cidade do Brasil, né? A gente também está utilizando as ações aqui em Curitiba da Inloco. Eles fazem a parceria direta com a gestão pública, né, com a prefeitura em si. É um termo muito simples, né, de ser realizado, rápido de colocar para operar, e aí, a partir desse termo, eles começam a compartilhar os dashboards com a gestão pública, correto? Perfeito, exatamente dessa forma, né, muito simples. Eu acho que semana passada, ou retrasada, eu tive com Teresina, eles em 2 dias já estavam já formalizados, né, que é natural, por ter surgido aqui no Recife, é natural que muitos outros municípios procurem, né, perguntem como é que faz, e assim, vem sendo muito simples, né. Inicialmente, quando a gente começou a desenvolver a solução, a ideia, eu parti até mesmo para fazer a aquisição da solução, né, era isso que a gente ia buscar, mas eles próprios perceberam, né, o valor que aquilo tinha para o momento, para o desafio que estava, e eles próprios mudaram, né, disso aí no meio do caminho. Eles acharam por bem, né, que fosse dessa forma para realmente ajudar todo o Brasil. Entendeu? Então, assim, a gente fica feliz, né, de ter surgido, né, aqui no Recife. Eu acho que outros municípios, o governo do estado de São Paulo, né, ele tem uma solução semelhante, né, que é mais a mesma base de dados, né, que é a partir das operadoras de telefonia. Me parece também que são números muito próximos, tá? É bem próximo do que vem essa solução da Inloco. A gente, enquanto gestores públicos, né, que gosta de sempre estar buscando uma melhor solução para aqueles desafios que a gente está, né, sempre buscando uma solução nova para aqueles problemas antigos, para o novo que se arrasta, né, às vezes. Se surgir uma nova solução, quem mais vai querer procurar somos nós, né, claro. De acordo com isso, mas realmente no contexto do Brasil é o que a gente vê de mais interessante, né, do ponto de vista para conseguir medir essa questão do isolamento social. Em relação ao que o Guilherme colocou, esse outro cruzamento de dados, né, quase que um data center aí que a gente, big data aí que a gente pode passar a ter, sem dúvida já é um novo passo, né, já é uma nova, quase que um modelo matemático para você poder cruzar e correlacionar outras informações para essa tomada de decisão, né. Você pode fazer alguns exercícios aí muito interessantes a partir do isolamento social e estar trabalhando cenários futuros, né, tanto do ponto de vista dessas medidas, o que é que elas podem representar no relaxamento, né, mas ao mesmo tempo também representar um impacto na saúde, né, na ocupação dos leitos ou no número de óbitos, você ter esse número de informação dos riscos que você vai tomar, né. Então, como também na economia, né. Então, assim, eu acho que existe aí um conjunto de muitas oportunidades, sabe, para a gente ainda estar trazendo soluções e, quem sabe, mais na frente, né, assim, eu não sei se dá para dizer isso, mas, infelizmente, a gente não sabe quando pode vir algo parecido de novo, né? A gente está falando muito, mas as mudanças climáticas, que está todo mundo esquecido dela um pouco, né? Se acontecer algo, os efeitos eles vão ser tão catastróficos quanto, sabe? Então, assim, eu acho que a pauta de resiliência, a pauta de inteligência, essa pauta de dados, ela vai ser muito importante. Eu acho que vai ser uma tendência agora no público e certamente vai ser tratada mais a sério. Muito legal.
Túlio, sem palavras para te agradecer, teu tempo, tua bondade de dividir todo esse conhecimento com esse grupo. Como a gente falou, esse conteúdo vai ficar disponível, a gente vai, inclusive, soltar várias pílulas desse conteúdo nos canais das redes sociais do Fórum, no YouTube também e no site do Fórum Novas Cidades, porque eu acho que essas experiências e essas ações, elas precisam chegar rapidamente nas outras cidades, como eu falei muito no começo, o Brasil é plural demais, né, as cidades grandes têm uma visão, uma forma de conduzir, mas mesmo sendo uma cidade grande, do norte e do sul são tão diferentes, né, a gente aqui em Curitiba está com um pouquinho de frio, vocês com certeza estão com muito calor, então tem todas essas particularidades que um país desse tamanho tem, e o Fórum está aí para dar esse suporte. O Roque perguntou aqui no chat se você poderia participar de um vídeo nos próximos dias com o prefeito do Rio Grande sobre essa tecnologia. O Roque é secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul. Você tem disponibilidade? Tenho sim, Roque. Estou total disposição, tá? Pode contar com a gente. Tá? Então, Roque, vamos fazer essa ponte via o Guila ali do fórum e a gente trabalha essa integração aí, depois faço contato para vocês se combinarem aí. Obrigada de novo tudo por isso, obrigada, Roque, pela pergunta. E agora chegou no final aqui da 1 hora, a gente até achou que ia encerrar antes, né, mas o assunto é tão interessante, como você falou, com certeza a gente está se preparando e está construindo, estamos work in progress, infelizmente, num momento muito triste para o mundo todo, mas soluções que vão mudar nossas cidades, vão mudar nossa forma de consumir os serviços e consumir os espaços da cidade, e a gente tem que estar preparado para esse novo normal que a gente vive a partir daí. Então, falar de novo sobre que esse conteúdo todo está no site do Fórum Novas Cidades, nas redes sociais. No dia 4/5, na próxima segunda-feira, a gente, às 19 horas, vai ter a segunda live nesse mesmo formato, aí com o case de Curitiba, a gente vai falar um pouquinho de teleconsultas, teleatendimento e algumas outras ações que Curitiba está fazendo também, e a gente convida a todos os gestores que estão aqui participando, que vão ver esse vídeo para frente, a também enviarem mensagens para a gente e participarem também colaborando e dividindo as suas ações, seus cases, as suas histórias aí com os outros gestores públicos do Brasil. Tá bom? Então, Guila, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade aí também, a gente tá junto aí, continua em contato quase que diariamente nos nossos grupos do fórum. Túlio, muito obrigada, boa sorte para vocês aí, bom trabalho, parabéns pela iniciativa, agradecendo muito ao Instituto Arapiaú também por ter disponibilizado e organizado toda essa estrutura aqui desse Meet para a gente conseguir desenvolver esse site, a Carmen e o Vinícius, muito obrigada, e a Frente Nacional dos Prefeitos, que sempre faz com que a gente consiga chegar num alcance maior de mais cidades aí do Brasil, tá bom? Querem falar mais alguma coisa? Dar um tchau geral? Eu agradeço aí o pessoal e bem-vindo sempre. Pessoal, queria dar uma boa noite, foi um prazer aqui poder compartilhar um pouco da experiência nossa aqui de Recife e colocar, como o Cris falou, o fórum à disposição, tá? O fórum em Novas Cidades, ele existe para nós, gestores, vinculados à área da parte de inovação nas cidades, em como a gente compartilha e como a gente aprende junto. Tá? E juntos a gente faz mais, a gente pode suportar mais as nossas cidades e os nossos cidadãos. É isso aí, gente. Boa noite. Conte com a gente. Estamos à disposição. Joia. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.